Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 12 de abril do ano de 2024. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um bom dia também para você que acompanha a programação aqui da Rádio Número 1 da região dessa sexta-feira. Agora 6h33. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Plenário da Câmara Federal aprova a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Governo Federal vetará parcialmente texto que acaba com saidinha de presos. Encontro de comitivas de muladeiros de Goiás resgata a tradição tropeira. Ministro Nunes Marques autoriza a investigação contra Bivar após ameaças à Rueda. Fraude à cota de gênero. TSE alerta para a cassação de chapas em 2024. IBGE, Goiás é o quarto maior produtor de grãos do país. Supremo Tribunal Federal mantém constitucionalidade do Fundeinfra em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele foi detido pela Polícia Federal em março, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco e de obstruir as investigações sobre o crime. A votação teve 277 votos favoráveis, 129 contrários e 28 abstenções. O quórum foi de 430 parlamentares. A sessão em plenário ocorreu após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovar na tarde o relatório favorável do deputado Darcy de Matos à prisão do parlamentar. No colegiado, o placar foi de 39 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. Para que a prisão fosse mantida, era necessário que o relatório alcançasse o apoio da maioria absoluta do plenário, ou seja, 257 deputados. Inicialmente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, abriu espaço para que cada bloco partidário orientasse o voto dos seus parlamentares. O PL foi o único a votar contra a prisão. Os blocos União, PP, PSDB, Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD, MDB, PSD, Republicanos, Podemos e o Partido Novo liberaram as bancadas. Votaram a favor da prisão as federações PT, PV, PCdoB, além de PSOL, Rede e também o PSB. E o presidente Lula deverá vetar parcialmente a lei para restringir o benefício das saídas temporárias para detentos, as chamadas saidinhas. O chefe do executivo tinha até esta quinta-feira para decidir sobre o texto, aprovado de forma unânime na Câmara dos Deputados. O voto do presidente vai seguir a recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que prevê a permissão de saídas temporárias de presos no regime semiaberto para visitar familiares. Lewandowski afirmou que o veto tem a anuência da Advocacia Geral da União, do advogado, da Advocacia, Jorge Messias, e tem como base a lei da ditadura militar, quando o direito à saidinha era permitido para visitar a família. A demora para a manifestação do presidente pode ter se dado pela delicadeza do tema, em meio a uma queda de aprovação do governo em pesquisas. No Congresso, os parlamentares da base deixaram a bancada livre para votar como quisesse. Além disso, a OAB disse que a sanção do projeto iria configurar flagrante retrocesso em matéria de direitos humanos e que atingiria o núcleo fundamental do direito à dignidade humana. Renegociação de dívidas. Mutirão termina na próxima semana. Quem traz os detalhes é Diego Brião.
Termina na próxima segunda-feira o prazo para o consumidor que deseja negociar dívidas em atraso pelo Mutirão Nacional. Esta ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e Procons de todo o país. Mais de 160 instituições financeiras se envolvem nesta iniciativa. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras que estejam em atraso e não possuam bens dados em garantia nem dívidas prescritas. Segundo destaca Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da FEBRABAN, pelo mutirão são oferecidos descontos no valor da dívida, redução de taxas, extensão dos prazos para pagamento, alteração nas condições de pagamento, migração para outras modalidades de crédito mais baratas, de acordo com a política de cada instituição participante. O Mutirão Nacional é uma oportunidade de garantir condições especiais para o pagamento das dívidas. Por isso, o consumidor não deve ter receio de enviar conta propostas que sejam compatíveis à sua capacidade financeira. As condições para quitar os atrasos de uma só vez costumam ser melhores. E se o consumidor tem condições de quitar uma dívida de uma só vez com um bom desconto, essa opção pode facilitar a sua organização financeira. Mas também é possível negociar o valor, ser pago mensalmente, ou aumentar o prazo de pagamento, reduzindo o valor que será desembolsado por mês. Lembrando que as condições oferecidas são definidas por cada instituição financeira. Ainda conforme informa a FEBRABAN, a negociação poderá ser feita diretamente com a instituição financeira credora nos respectivos canais oficiais ou pelo portal consumidor.gov.br. Vale lembrar, é preciso ter a conta no nível prata ou ouro. Para aderir ao multirão, o consumidor pode entrar em contato diretamente com a instituição financeira credora e solicitar a negociação. Também será possível recorrer ao sistema de atendimento ao consumidor pró-consumidor, que reúne os pedidos e reclamações recebidos pelos PROCONs e defensorias públicas. Na página Meu Bolso em Dia FEBRABAN, um tutorial orienta como fazer o registro na plataforma, selecionar a instituição com a qual deseja negociar e relatar o pedido de negociação. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma das iniciativas do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre a FEBRABAN e o Banco Central para desenvolver ações coordenadas de educação financeira e evitar o endividamento de risco. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. A diplomação dos vereadores por Goiânia, Marquim Goiá do PRD, Bill Guerra do MDB e Fabrício Rosa do PT ocorre hoje, sexta-feira, daqui a pouco às 8 horas da manhã, no Fórum Eleitoral da capital. O trio substitui Edgar Duarte do PDT, Pastor Wilson do PRD e Paulo Henrique da Farmácia do Solidariedade. Essa diplomação ocorre após a recontagem de votos determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás no último mês. À época, o TSE determinou a adoção das providências necessárias de decisões da Justiça Eleitoral e prevê o afastamento do mandato dos vereadores do PTC, atualmente Agir, e do PMB na Câmara Municipal. Na decisão em desfavor do Agir, cujo representante na Câmara era Paulo Henrique da Farmácia, o magistrado entendeu de forma diferente de Ricardo Lewandowski, então relator do caso, considerou fraude na cota de gêneros. Referente ao caso do PMB, o julgamento ocorreu em fevereiro e a decisão é de março deste ano. Também por descumprimento da cota de gênero e atingiu os vereadores Pastor Wilson e Edgar Duarte. Em levantamento estimulado, quando os nomes são apresentados aos eleitores, a Prefeitura de Goiânia, o Instituto Goiás Pesquisas mostra um cenário de empate técnico entre os 3 primeiros colocados. A diferença é menor que 2% entre os pré-candidatos. Os deputados federais Gustavo Gaer, do PL, e Adriana Corsi, do PT, têm respectivamente 19,37% e 19,12% das intenções de voto. Já o senador Vanderlan Cardoso aparece com 17,9%. Na quarta posição aparece o presidente da Assembleia, a Alego Bruno Peixoto, e com 8,4%. Outros nomes da lista são o jornalista Matheus Ribeiro, do PSDB, com 6,94%, atual prefeito da capital, Rogério Cruz, do Solidariedade, e o empresário Sandro Mabel, do União Brasil, ambos com 5,85%. E o também empresário Leonardo Riso, do Novo, com 1,46%.
Ronaldo Caiado beneficia soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, reduzindo o tempo de promoção de 5 para 4 anos. Quem traz os detalhes dessa mudança é Alex Atanásio. O documento assinado pelo governador Ronaldo Caiado reduz o prazo de promoção de soldados de 5 para 4 anos. A medida vai beneficiar 1.500 homens da Polícia Militar e 204 do Corpo de Bombeiros. De forma prática, os soldados só poderiam pedir a promoção para cabo só o ano que vem, ou seja, 2025. Com esta medida do governo, eles já podem pedir essa promoção este ano. Para os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a medida representa um reconhecimento do trabalho desses profissionais por seu papel fundamental na segurança e na proteção do povo goiano. Com essa redução, o governador do estado de Goiás, mais uma vez, motiva a nossa tropa, traz mais dignidade, principalmente, não só os policiais, mas principalmente as famílias dos policiais. E os policiais estarão aptos a concorrer à graduação de cabo agora, em 2024. Mais um grande avanço para a segurança pública, principalmente para a Polícia Militar do estado de Goiás. São 204 bombeiros, né, que fizeram parte de um concurso lá atrás, onde nós tivemos ali o terceira classe, vieram sendo prejudicados, que eles estavam um grande período como soldados, e o governador, reconhecendo isso, diminuiu esse interstício para que eles pudessem entrar nos postos a promoção de cabo desse ano. Então isso é um grande reconhecimento e ganho para a corporação, porque nós teremos homens e mulheres mais bem motivados na rua, trabalhando em prol do cidadão goiano. Durante a cerimônia, o governador Ronaldo Caiado ressaltou a importância das forças policiais em Goiás. Não existe democracia nem Estado democrático de direito sem segurança pública. Hoje o Brasil vê isto. Não posso decepcionar as pessoas e não posso decepcionar aqueles que são responsáveis pela segurança do nosso estado de Goiás e que dará condições de governabilidade para o meu estado. Não tem como governar o estado sem que haja um apoio e uma eficiência das forças de segurança do seu estado. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E faltando pouco mais de 100 dias para o início das Olimpíadas de Paris 2024, o Brasil vai aumentando a sua lista de representante nos Jogos. Ao todo, 187 vagas foram garantidas na principal disputa esportiva do mundo. Alguns atletas garantiram índices para mais de uma prova. O Comitê Olímpico Brasileiro estipulou uma meta de contar com um número de 300 a 330 vagas nesta edição das Olimpíadas. Em Tóquio, a delegação contou com 302 atletas e 18 reservas. Uma das últimas atletas a confirmar a classificação foi Maria Clara Pacheco, do taekwondo, na modalidade até 56 quilos. Maria chegou à final do pré-olímpico, que está sendo disputado em Santo Domingo. Com a cabeça dividida entre a luta pelo título da Premier League e as quartas de final da Liga Europa, o Liverpool jogou mal e foi atropelado pelo Atalanta em Anfield. O time italiano teve menos posse da bola durante todo o jogo, mas aproveitou cada ataque como se fosse o último. Assim, com 2 gols do atacante Scamacca e um de Pasalic, com direito a 2 falhas do goleiro, o Atalanta encaminhou a vaga para a fase semifinal da competição continental. O Liverpool resolveu poupar algum dos seus nomes no duelo contra o Atalanta, como Salah, Luiz Dias e também os laterais Alexander-Arnold e Robertson, e não conseguiu ter o mesmo desempenho da Premier League. Precisando vencer por 3 gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis ou por 4 para se classificar direto, o Liverpool visita o Atalanta na próxima quinta-feira às 16 horas, horário de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a Bolsa de Mercadorias de Chicago para o complexo soja opera com preços mais baixos para o grão e óleo e cotações mais altas para o farelo no pregão desta última quinta-feira. O mercado está digerindo o relatório de oferta e demanda de abril do Departamento de Agricultura americano, divulgado há pouco, que elevou os estoques finais do país acima do esperado por analistas. A safra brasileira foi projetada em 155 milhões de toneladas sem alterações. Para a Argentina, a previsão é de produção de 50 milhões de toneladas, também sem revisão.
O mercado esperava números de 151,7 milhões para o Brasil e 50,2 milhões para a Argentina. No farelo, maio de 2024 tinha o preço de $334,10 por tonelada, uma valorização de 3,20 dólares por tonelada ou de 0,98%. A safra global 23/24 foi projetada em 1.227 milhões de toneladas, abaixo das 1.230.000 toneladas indicadas em março. O Departamento de Agricultura americano estimou estoques finais da safra mundial 23/24 em 318,28 milhões de toneladas, abaixo das 319,63 bilhões indicadas no mês passado, mas acima das 317 milhões de toneladas previstas pelo mercado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, autorizou nesta quinta-feira a abertura de inquérito para investigar o deputado federal Luciano Bivar. O processo tramita em segredo de justiça. O parlamentar será investigado por ameaças ao ex-aliado e presidente do União Brasil, Antônio Rueda. A polícia também deve apurar se Bivar teve envolvimento com os incêndios que atingiram a casa de Rueda e da irmã dele, Maria Emília de Rueda, em Ipojuca, no litoral de Pernambuco. O pedido da Polícia Civil do Distrito Federal para que o presidente do União fosse investigado foi apresentado ao STF após a representação criminal de Rueda contra Bivar. O principal elemento de prova da acusação de Rueda é um vídeo em que ele aparece ouvindo de Bivar ameaças ao telefone. E o Tribunal Superior Eleitoral consolidou jurisprudência sobre fraude à cota de gênero com candidaturas falsas de mulheres, por exemplo, para preencher os 30% da presença feminina em legendas e coligações. Somente entre 2023 e 2024, 81 casos de fraude à cota foram julgados como condenações que levaram à cassação da chapa e inegibilidade dos envolvidos. O alerta para as eleições de 2024 é de que a lei seja cumprida para evitar uma enxurrada de anulações. Somente em 2023, nas sessões ordinárias presenciais, os ministros confirmaram a prática desse crime ao julgar 61 recursos. Em 2024, esse número chegou a 20 em 3 meses e 11 dias. Em quase todos os casos analisados, foram usadas candidaturas femininas fictícias para concorrer ao cargo de vereador. Como o partido não consegue atingir o mínimo exigido por lei para ser ocupado por cada gênero, comete a fraude para ter o demonstrativo de regularidade de atos partidários deferido e assim concorrer nas eleições. Segundo a lei das eleições, cada legenda ou federação deve indicar um mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer ao pleito. E o imposto de renda pode ser doado para programas de infância. Os detalhes dessa reportagem com Isabelle Pesce. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil apoia a campanha Se Renda Infância, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. A iniciativa, realizada em parceria pelo Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal, recebe o apoio da Tricom há anos, instituição que também incentiva a destinação de parte do imposto de renda aos fundos para idosos. O vice-presidente de Relações Político-Institucionais da associação, César Miola, destaca os principais ganhos da iniciativa para a sociedade. Temos a convicção de que assegurar essas verbas ao poder local vai permitir uma utilização mais próxima e direta em benefício, no caso específico, das políticas voltadas à primeira infância, cuja ação é prioridade. Então se trata, na verdade, de uma ação de cidadania dos órgãos de fiscalização para que haja mais recursos e, portanto, mais atenção, sobretudo, à primeira infância. A participação na campanha é simples. Ao preencher a declaração de imposto de renda, o contribuinte pode optar por destinar até 3% do imposto devido para a pessoa física e até 1% para a pessoa jurídica aos fundos de direitos da criança e do adolescente. O processo de doação é feito durante o preenchimento da declaração no modelo completo.
onde o contribuinte seleciona a opção de doações diretamente na declaração e escolhe o fundo beneficiário e também o respectivo percentual. As doações são deduzidas do imposto devido ou acrescentadas ao valor a ser restituído. A campanha conta com o apoio de várias entidades, incluindo o Conselho Nacional de Contabilidade, o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Nacional do Ministério Público. Siga a Tricom nas redes sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pesce. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. E até o dia 14 de abril, o Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia contará com uma vasta programação da cultura dos tropeiros durante o primeiro encontro de comitivas de muladeiros de Goiás. E com mais de 1.000 animais, entre mulas, jumentos e burros, o evento abriga cerca de 62 comitivas e mais de 3.000 pessoas, vindas de diversas regiões de Goiás e outros estados, como Pará, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Bahia, Acre, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Maranhão, entre outros. Na manhã desta quinta-feira, as comitivas saíram pelas ruas de Goiânia com destino ao Palácio das Esmeraldas, localizado no centro da capital. À frente das comitivas, o governador Ronaldo Caiado puxou a cavalgada ao lado do vice Daniel Vilela. Antes de sair da pecuária de Goiânia, o gestor estadual agradeceu a presença de todos e disse que estava imensamente feliz por sediar um evento tão importante para a cultura brasileira. Hospedado em barracas, trailers e caminhões, as comitivas contam com um espaço dedicado aos seus integrantes que fazem a sua própria comida e abrigam os seus animais. O Supremo Tribunal Federal deliberou por unanimidade, rejeitando os recursos apresentados pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Partido Novo, e reafirmou a constitucionalidade do Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundeinfra, em Goiás. A decisão do colegiado, seguindo o voto do relator ministro Dias Toffoli, extinguiu definitivamente as ações diretas de inconstitucionalidade que contestavam o fundo. A defesa do Estado, representada pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, ressaltou que a reforma tributária, sancionada em dezembro de 2023, respalda a cobrança do Fundeinfra, que é facultativa e não possui natureza tributária. A contribuição ao Fundeinfra tem como objetivo captar recursos para investimento em obras rodoviárias, visando beneficiar o setor produtivo do Estado. O Procurador-Geral do Estado, Rafael Arruda, enfatizou que a decisão unânime do STF confirma a legitimidade da atuação estatal e oferece segurança jurídica ao Estado. Em fevereiro, o STF já havia reconhecido a perda do objeto das ações e, diante disso, a CNI e o Partido Novo propuseram um agravo regimental para contestar a decisão. No novo julgamento, o ministro Dias Toffoli reforçou que a reforma tributária autoriza a instituição de contribuições semelhantes ao ICMS, como a do Fundeinfra. No contexto goiano, a Receita Estadual é responsável pela fiscalização e recolhimento do fundo, enquanto que os recursos e sua aplicação são geridos de forma compartilhada pelo Estado e o setor produtivo através do Conselho Gestor. E a regularização de barragens aqui no estado termina no dia 30 de abril. Saiba como fazer essa regularização com Leandra Matos. Prazo para cadastramento de barragens localizadas em Goiás termina no próximo dia 30 de abril. O registro das informações é obrigatório e feito no Sistema Estadual de Segurança de Barragens. O cadastro, exigido por lei, é gratuito e importante para que a pasta monitore os empreendimentos. Atualmente, existem em Goiás cerca de 40.000 barragens com área igual ou acima de 2.000 metros quadrados de lâmina d'água, de acordo com o monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Além do registro, os proprietários precisam requerer outorga ou dispensa de outorga até o próximo dia 31 de maio de 2024. As barragens com até 1,2 hectare e 3 metros de altura são dispensadas de outorga e do cadastro. Mas o pedido de dispensa da outorga deve ser feito no sistema Web Outorga da Secretaria do Meio Ambiente. Após o cadastro e a requisição de outorga ou dispensa de outorga, o proprietário precisa solicitar o licenciamento corretivo para suas estruturas, caso estas ainda não estejam licenciadas. Qualquer dúvida, basta acessar o site goias.gov.br/meio ambiente. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale.
Esportes. 7h12 e o sorriso de Abel Ferreira na beira do campo disse tudo. As escolhas do treinador deram resultado. Com Estevão, de 16 anos, como titular, o Palmeiras arrancou a virada por 3-1 sobre o Liverpool do Uruguai e conquistou a primeira vitória do time na Libertadores deste ano. Saiu atrás com o gol do zagueiro Rosso, mas mudou a própria história marcando com Aníbal Moreno, Flaco Lopes e Estevão no Allianz Parque. O Palmeiras soma agora 4 pontos, igualando ao Independente del Valle, mas assume a liderança do Grupo F por conta da vantagem do número de gols marcados. Liverpool do Uruguai e São Lourenço estão ambos com ponto e assim fora da zona de classificação, mata-mata no momento. O Palmeiras entra em campo agora no domingo, quando visita o Vitória pela estreia do Brasileirão 2024. Na Libertadores, o próximo jogo será contra o Independente del Valle no dia 16 de maio em Quito, no Equador. O Atlético Goianiense entra em campo neste domingo na estreia do Brasileirão Série A. O duelo do Dragão será diante do Flamengo às 16 horas no estádio Serra Dourada. Nesse duelo, o ataque goiano será colocado à prova contra a defesa do clube carioca, que é a melhor do Brasil entre os clubes da elite do futebol brasileiro. Neste ano, o ataque do Atlético Goianiense vem se mostrando altamente eficiente. O clube tem o segundo ataque mais positivo do ano, com 50 gols marcados em 19 jogos. Os goianos ficam atrás apenas do Bahia, que marcou 51 vezes, mas em 24 partidas. O rubro-negro possui a média de 2,63 gols por jogo. Um detalhe sobre o Atlético Goianiense neste ano é que o clube só não marcou gols em apenas um jogo nessa temporada. No dia 21 de janeiro, no empate de 0-0 contra o Goiás. Além do ataque altamente positivo, o clube também vem de uma sequência de 15 vitórias consecutivas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. Um levantamento sistemático da produção agrícola de março, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, informa que Goiás é o quarto maior produtor de grãos do país. No terceiro mês de 2024, o estado tinha participação de 10,2% na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. O líder em produção é Mato Grosso, com 28,2% na participação, seguido por Paraná, com 13,7%. E logo após o Rio Grande do Sul com 13,3%. Logo após Goiás aparece Mato Grosso do Sul com 8,4%, Minas Gerais com 5,7% e finalmente Bahia com 3,8%. Ainda sobre o estado, a produção em março de cereais leguminosas oleaginosas estimadas para 2024 deve totalizar 30,45 milhões de toneladas, 7,5% menor do que a obtida em 2023. A área a ser colhida é de 7,25 milhões de hectares, um crescimento de 0,9% em relação à área plantada em 2023, com um aumento de 62.500 hectares. O IBGE informa que o milho, o sorgo e a soja juntos representam 97,8% da estimativa da produção. Além disso, representam 96,7% da área a ser colhida. Entre as regiões, o Centro-Oeste lidera com 47%. Depois vem o Sul com 29,2%, o Sudeste com 9,4%, Nordeste com 8,7% e o Norte com 5,7%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado deve ser responsabilizado e indenizar as vítimas de bala perdida em operações policiais. Com isso, a decisão definiu que caberá ao ente federativo, seja a União, Estado ou município, provar que não teve relação com o caso. A condição foi definida a partir da discussão da morte de um homem após ser atingido por uma bala perdida dentro da sua casa no ano de 2015, durante uma ação que envolveu o Exército no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Na decisão, os ministros também pontuaram que a ausência da origem do disparo em uma perícia não é suficiente para retirar a responsabilidade do Estado. Em meio às investigações, a origem do disparo não foi comprovada e as autoridades relataram que houve um tiroteio com criminosos no local. O pedido de responsabilização da família da vítima foi negado na primeira e na segunda instância. A família dessa vítima entrou com recurso depois de ter o pedido de indenização negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A partir disso, o STF decidiu pela tese de repercussão geral em todos os casos semelhantes.
E o governo federal deve contratar 5.000 equipes de saúde da família por ano. A matéria é de Eduardo Kovaleski. O Ministério da Saúde anunciou uma série de ações para reconstruir a estratégia de saúde da família no Brasil. Em coletiva realizada na manhã de quinta-feira, dia 11, foram divulgadas as principais medidas para ampliar o número de profissionais e alterar o modelo de organização, a fim de aperfeiçoar os serviços ofertados à população nas unidades básicas de saúde do país. A estratégia de saúde da família completa 30 anos em 2024. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, detalha como vai funcionar o processo de reestruturação. Chegamos num momento histórico que diz respeito a mais equipes de saúde da família, de saúde bucal, equipes multiprofissionais. Essas equipes vão conseguir trabalhar com uma população adequada para desenvolver as suas atividades, garantir o acompanhamento ao longo do tempo dessas pessoas que tanto procuram os serviços de saúde quanto são visitadas em casa, e a partir daí vamos conseguir olhar também para o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde e como que está sendo essa satisfação das pessoas que estão sendo atendidas. Será disponibilizada uma ferramenta de avaliação do atendimento em interface com o SUS Digital. O novo modelo de saúde da família vai priorizar também o retorno das visitas domiciliares. E uma nova forma de financiamento deve valorizar as equipes de saúde da família, com salários que variam entre R$24 mil e R$30 mil neste ano e podem chegar a R$34 mil em 2025, de acordo com o número de pessoas acompanhadas por equipe. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a importância da estratégia. Não é possível pensarmos um acesso a especialistas sem que haja essa base na saúde da família, sem que haja um acompanhamento de cada pessoa, né? Eu usei o exemplo da Dona Rosa lá em Macapá, do seu João lá em Bagé, que são exemplos que mostram também dificuldades de assistência em todo o Brasil, né? Não só na região norte, mas mesmo na região sul, em municípios com até o maior IDH, nós temos esses vazios assistenciais. Existem áreas que precisam desse foco especial. A meta é reduzir vazios assistenciais e diminuir o tempo de espera. Até 2026, devem ser criadas por ano 2.360 equipes de saúde da família, 3.030 equipes de saúde bucal, além da contratação de 1.000 multiprofissionais. Com isso, o SUS deve alcançar a meta de cobertura de 80%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. 7h20, agora último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Já no próximo bloco vai a sanção à criação de política para beneficiar pessoa com a síndrome de Down em Goiás. Mega Sena acumula e prêmio vai a R$56 milhões. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h32, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. E o presidente Lula planeja anunciar no início da próxima semana um programa para que pessoas inscritas no CadÚnico, que reúne informações da população de baixa renda, possam ter mais acesso a crédito para empreender. Esse dinheiro deverá ser liberado pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, mas com uma taxa de juros ainda menor para esse público específico. A medida faz parte de um plano para que o governo prepare e estimule o crédito no país. Os detalhes dessas propostas, cujo objetivo é impulsionar a economia, foram discutidos em reunião no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira entre o presidente e 8 ministros. A ideia é apresentar essa ampla estratégia para o mercado de crédito ainda na próxima segunda-feira. E ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas pela Mega Sena nessa quinta-feira pelo concurso 2711. O prêmio estava estimado em mais de R$48 milhões. Com isso, a estimativa é que o próximo sorteio pague R$56 milhões ao ganhador. As dezenas sorteadas do concurso foram 36, 55, 14, 38, 60 e 46. A Caixa Econômica Federal que anunciou que 69 apostas acertaram a quina, levando para casa cada uma delas R$49.876,99. Outras 4.507 apostas acertaram 4 dezenas e ganharam cada uma R$1.090,84.
E quase 7,8 bilhões de reais estão parados nos bancos, esquecidos pelos brasileiros. A matéria é com Humberto Ferretti. Quase 7 bilhões e 800 milhões de reais estão parados nos bancos, ou até em financeiras, cooperativas e grupos de consórcio, esquecidos pelos brasileiros. Ao todo, os donos de 44 milhões de CPFs e CNPJs têm algum dinheiro para ser sacado. Na maior parte dos casos, os valores são pequenos, abaixo de R$10. É gente, por exemplo, que deixou de movimentar uma conta, achou que ela estava zerada ou encerrada e nem sabe que tem esse dinheiro. Porém, há mais de 5 milhões de brasileiros com mais de R$100 parados nos bancos, dos quais mais de 700 mil esqueceram mais de R$1.000. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Para saber se tem algum dinheiro esquecido que pode ser sacado e entender como fazer o resgate, o cidadão deve acessar o site valoresareceber.bcb de Banco Central do Brasil.gov.br. valoresareceber.bcb.gov.br. Desde que o serviço foi criado no começo de 2022, os brasileiros já sacaram mais de 6 bilhões de reais que estavam parados. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Passou em segunda e definitiva votação nesta semana um projeto que cria a política estadual de diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional às pessoas com síndrome de Down. Aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás, o texto agora vai à sanção da governadoria. O projeto de lei é do deputado estadual Paulo César Martins e foi apresentado em agosto do ano passado. A referida proposição objetiva assegurar direitos às pessoas com síndrome de Down por meio do diagnóstico precoce e atendimento multiprofissional. É o que justificou o parlamentar. Ele reforça que a síndrome não é uma doença, mas uma condição inerente à pessoa. Ainda assim, as pessoas diagnosticadas precisam de serviços de saúde que propiciem o tratamento qualificado, sendo essencial o apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e científico, visando a capacitação dos profissionais multidisciplinares. Para virar lei, como mencionado, a matéria agora depende da sanção da governadoria. E a deputada federal Adriana Acossi anunciou nesta quinta-feira que o colega Rubens Ottoni, do PT, será o responsável por coordenar a sua campanha na corrida à Prefeitura de Goiânia. A equipe do projeto de Adriana rumo ao passo aos poucos vai sendo anunciada. O suplente de deputado federal Eduardo Madureira, desde o ano passado, já coordena a construção do plano de governo da deputada federal. Ele também promete ir para as urnas deste ano para disputar um mandato de vereador. Paralelo a todas as articulações, Adriana e sua equipe miram ampliar o leque de alianças rumo ao passo. Ela não descarta abrir diálogos, por exemplo, com partidos que estão posicionados no centro-direita e estão insatisfeitos na gestão municipal com Rogério Cruz, ou mesmo com o governador Ronaldo Caiado. 7h37 em Brasília, o governador Ronaldo Caiado cobrou avanços na geração e transmissão de energia elétrica para o desenvolvimento do estado. Quem traz as informações dessa reunião é Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado foi a Brasília para solicitar ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, prioridade na realização de leilões para redes de transmissão de energia elétrica, especialmente para as regiões Norte e Vale do Araguaia, em Goiás. Caiado aproveitou a oportunidade para enfatizar que o fornecimento de energia elétrica é um calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento do estado. Na oportunidade, o governador pediu ao ministro a retomada da construção de pequenas centrais hidrelétricas. Ronaldo Caiado faz um resumo do que foi discutido com o ministro. Bom, prioritariamente duas pautas são muito relevantes e urgentes. É a deficiência que tem por parte do governo federal em realmente fazer leilões para a rede de transmissão de energia. Então, não é a distribuição, é a transmissão, ou seja, a região do Vale do Araguaia, que tem um potencial enorme, não só de irrigação, mas de produtividade, tanto na agricultura quanto na pecuária, está totalmente engessada por falta de chegar energia na região. Outro ponto também é a região toda aqui, que é de Niquelândia, Barro Alto, Águas Lindas, tá certo? Uruaçu, essa região norte do estado de Goiás. Então nós tratamos de duas regiões onde nós pedimos ao senhor ministro que antecipe o máximo possível o leilão das
para transmissão, para instalação de rede de transmissão no estado de Goiás. Hoje o garroteamento do crescimento de Goiás é por falta de energia. O segundo ponto foi o potencial que tem os estados do Centro-Oeste e que de repente estão sendo excluídos 100% daquela fonte de energia, tá certo? Que é constante, tá certo? Que é exatamente a construção de PCHs. Segundo o governador, o ministro prometeu empenho para antecipar os leilões de redes de transmissão no norte goiano e no Vale do Araguaia para o primeiro semestre de 2025 e também sinalizou positivamente para a realização de novos leilões de pequenas centrais hidrelétricas. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h40 agora. E em mais uma atuação ruim, o Botafogo foi derrotado na estreia de Arthur Jorge. Se complicou no grupo D da Libertadores. Al-Muzagaray marcou o único gol da partida. Com o revés, o Botafogo está sozinho na lanterna da chave. Júnior Barranquilla e Universitário dividem a ponta e a LDU ocupa a terceira colocação. O Botafogo não foi páreo no primeiro tempo para a LDU e escapou de ir para o intervalo com desvantagem significativa. Na etapa final, ensaiou uma reação nos 15 primeiros minutos, mas não levou grande perigo. O Botafogo agora volta a campo no próximo domingo, quando estreia no Campeonato Brasileiro. O adversário será o Cruzeiro às 17 horas no Mineirão. Pela Libertadores, a equipe joga no próximo dia 24 contra o Universitário no Newton Santos às 21 horas, horário de Brasília. E com 2 gols de Daverson, Cuiabá bateu o Metropolitanos fora de casa por 2-0 e venceu a primeira na Sul-Americana. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas, a capital da Venezuela. O camisa 16 abriu o placar logo aos 3 minutos da partida de cabeça, com assistência precisa de Fernando Sobral. Aos 42 fez o seu segundo gol e ampliou para o Dourado em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Com a vitória por 2-0 sobre o Metropolitanos, o Cuiabá assumiu a liderança do grupo G da Sul-Americana. O Lanús bateu o Deportivo Garcilaso por 2-1 na outra partida da chave, mas fica atrás do Dourado no saldo de gols. O próximo compromisso do Cuiabá pela estreia do Brasileirão. O Alviverde visita o Atlético Paranaense no domingo às 16 horas na Liga Arena. Pela Sul-Americana, volta a campo no dia 23, quando vai encarar o Deportivo Gargliasso fora de casa às 21 horas, pela terceira rodada do Grupo G. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h42. O mercado físico do boi gordo voltou a apresentar um perfil mais lateralizado nas negociações. De acordo com Safras e Mercados, pecuaristas têm atuado de maneira mais comedida na comercialização, o que contribuiu para uma certa recuperação de preços no decorrer dessa semana, ainda contando com respaldo das pastagens. Ressaltando que os índices pluviométricos previstos para abril oferecem boas perspectivas de chuva para o centro-norte brasileiro, apontando para maior desgaste das pastagens entre os meses de maio e junho. Confira os preços do boi gordo nessa quinta-feira. Em São Paulo ficou em R$ 232, Goiânia R$ 217, Uberaba R$ 227, Dourados R$ 224 e Cuiabá R$ 209. O mercado atacadista se depara com preços acomodados no decorrer da semana. O ambiente de negócios oferece perspectiva para alguma alta em determinados cortes. O fato é que o cenário traçado para a carne de frango ainda oferece uma perspectiva difícil para as proteínas concorrentes, ainda contando com alguns sintomas de sobreoferta nesse início de abril.